Fala pessoal, tudo certinho? Eu começo esse vídeo fazendo uma pergunta. Você é da geração Z? As pessoas que pertencem à geração Z nasceram entre 1995 e 2005. São as pessoas World Wide Web, ou WWW, que são pessoas que cresceram, que passaram já a sua juventude na presença da internet, da TV, dos smartphones. Em outras palavras, a geração Z são os nativos digitais. Agora um dado muito alarmante: a geração Z é a menos curiosa entre todas as outras gerações. Te liga, hoje nós temos toda a informação que a gente precisa na palma da nossa mão. Dá alguns cliques, tu descobre tudo na hora que tu precisa, na hora que tu quer. Tu não tem que ficar naquele drama de dias, de horas pensando na solução de algum problema ou na resposta de alguma informação. Você simplesmente pesquisa, é isso, então tá tranquilo. Mas isso é bom? Tem informação na palma da mão, é bom? Claro que é, isso é ótimo. Mas tem um porém. Se você tem a resposta para tudo, na hora, sem ter que quebrar a cabeça de como resolver aquele problema, de um lado é bom, de outro diminui a nossa capacidade de instigar a inovação e consequentemente nos tornamos pessoas menos curiosas. Tá, mas poxa, qual é o problema de não ter curiosidade? Simplesmente se eu não sou curioso, tudo bem, não. Gente, existem problemas. Sabe por quê? A curiosidade é que movimenta a humanidade, movimenta as descobertas. Existem vários curiosos por aí. Por exemplo, se não fosse a curiosidade do Fleming lá em 1928, a gente não teria hoje o antibiótico, ou teria levado alguns anos mais para descobrir o antibiótico. Veja, ele estava lá numa boa. Quando ele saiu de férias, ele deixou as placas com as colônias de bactérias dele ali. Quando ele voltou, ele viu, meu Deus, estragou todas as minhas colônias. Ele viu que um fungo cresceu nessas colônias de bactérias. Só que esse fungo que ali cresceu matou as bactérias na volta. Ele pensou, o que deve ser isso? Vamos estudar. Ou seja, é a curiosidade dele movimentando os avanços. Veja que a curiosidade desse cara lá em 1928 salvam milhões de vidas todo ano. Agora a pergunta é, como é que a curiosidade pode melhorar o nosso rendimento, o nosso desempenho? Seja no estudo, se você vai fazer Enem, vai fazer vestibular, se já está na faculdade, como é que a curiosidade pode melhorar, otimizar isso, tanto no estudo quanto depois no mercado de trabalho? Bom, veja que interessante, a empresa Merck ela fez uma pesquisa com mais de 3.000 pessoas na China, na Alemanha e nos Estados Unidos. E a partir disso, eles construíram um relatório sobre a curiosidade. A partir desse relatório, nós conseguimos promover a nossa curiosidade e, consequentemente, otimizar o nosso desempenho. Lembre-se, se você é estudante, você deve estar pensando assim, como é que eu consigo estudar de uma maneira que eu consiga aprender muito mais, talvez em um tempo menor? Esse é o grande desafio. Todas essas descobertas feitas a partir da pesquisa, elas foram compiladas em uma plataforma digital extremamente didática. E aqui tá tudo aqui na descrição do vídeo, entra lá. Ela mostra que a partir do rompimento de algumas barreiras que a gente tem, nós conseguimos melhorar nossa curiosidade e, acreditem, aumentar muito o nosso desempenho. O avanço começa com a curiosidade, inclusive nos estudos. Mas então diz aí, quais são essas barreiras que eu devo quebrar para conseguir melhorar o meu desempenho? A primeira barreira é adequar o ambiente de trabalho ou de estudo ideal. Obviamente aí na sua casa você deve ter um cantinho de estudo, uma mesa, um quarto, enfim. Pensa nesse ambiente como qual é o ambiente ideal para mim, para que eu possa estudar e melhorar o meu desempenho. Tem gente que só funciona quando estiver tudo organizado. Tem gente que gosta, pode estar um pouco mais desorganizado, com livros para tudo que é lado. E isso é algo muito pessoal. Você tem que achar o seu ambiente de trabalho ou de estudo ideal. Gente, não adianta você achar, eu não consigo estudar porque está muito bagunçado, mas deixa assim mesmo. Não, se você estuda bem com um ambiente organizado, organize, mantenha ele organizado. Quando você está num lugar e esse lugar te agrada, isso aumenta o seu desempenho. E pense assim, você tem que ter essa liberdade para fazer a sua escolha, mas a liberdade exige responsabilidade e autonomia. O estudo, o ato de estudar, é muitas vezes solitário, porque é você com você mesmo, você internalizando, assistindo um vídeo, lendo um livro, e você tem que ter essa autonomia, essa vontade para conseguir conquistar os seus objetivos. Muitas vezes isso requer tempo e treinamento. A segunda barreira é a inovação.
Pensa comigo, muitas vezes a gente estuda e tem a sensação de não estar aprendendo nada, horas. Então a gente tem que ter uma inovação, tentar mudar até chegar no patamar ideal. Então a dica que eu dou aqui para vocês, para ter essa inovação, para conseguir mais curiosidade e assim aprender mais é, por exemplo, faz anotações, aqueles post-its, você pode colar post-it, você pode ter agendas, anotações, fazer resumos, explicar a matéria para si mesmo, explicar a matéria na frente do espelho, ou explicar para os pais, para os irmãos. O irmão menor pega ele e fala: vou explicar para ti o ciclo do Ascaris lumbricoides. Pessoal, nós vivemos em um mundo muito volátil, tá sempre tudo mudando, então você também tem que mudar, você tem que se adequar a essa realidade. Faça essas mudanças, inove, justamente para que seu rendimento sempre melhore. A terceira barreira é a digitalização. Não adianta você fugir hoje do mundo digital, você tem que estar inserido nele. Tudo ali é muito dinâmico. Como eu falei para vocês, a informação está na ponta dos dedos, tá tudo na hora que você quiser, mas você tem que saber utilizar essa informação, essa ferramenta para você. Se você pegar o mundo digital e ficar somente na procrastinação, teu rendimento não vai. Então tem que ter, como eu falei, autonomia e responsabilidade. Usa o mundo digital, use a inteligência artificial, mas de uma maneira responsável. O cérebro humano é diferente da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela faz muito bem alguma coisa extremamente específica. Você pode fazer essa programação, mas você tem que saber usar ela juntamente com os teus sentimentos, com as tuas ideias. No momento que você se une à inteligência artificial, tudo vai para frente. Então, quando você utilizar, e é fundamental a digitalização, você está inserido na internet, mas você tem que fazer ela trabalhar para o seu conhecimento, para o seu bem, e não você virar escravo dela. Outra barreira a gente pode chamar de sempre curiosos, nos mantermos curiosos. Claro, a gente tem que buscar a curiosidade. No momento que você encontra ela, a pergunta que fica é: como eu consigo manter a minha curiosidade? Pessoal, acreditem, segundo essa pesquisa, as mulheres tendem a ser mais otimistas que os homens. Otimistas em qual sentido? Bom, se eu perguntar foi perguntado para um grupo muito grande, então a maioria das mulheres acredita, tem otimismo que muito em breve a cura definitiva para o câncer vai acontecer, para doenças que não têm cura hoje, como a AIDS, ou até mesmo a falta de água, o problema da fome ou a infertilidade. E aí eu volto a dizer, a geração Z nessa pesquisa foi a que se mostrou menos curiosa. E aí nós já puxamos um link falando da quinta barreira, chamada de índice da curiosidade. Quando a gente compara duas empresas com o mesmo produto, empresas semelhantes, nós percebemos que a maior dessas empresas possui um índice de curiosidade maior. Isso, nós puxamos um gancho, um link também para os estudantes, para nós estudantes, professores ou estudantes. Pessoal, acreditem, os alunos que melhor vão nos vestibulares, melhor vão nas provas, são aqueles alunos mais curiosos. Porque se você tem curiosidade, você está estudando um livro, você quer saber além daquilo, você tem que buscar o conhecimento e te dá uma angústia, porque por que disso? Por quê? Então você vai buscando, você vai sendo curioso, você vai indo atrás. E esse índice da curiosidade, quanto mais curioso você é, maior vai ser a sua nota em qualquer prova, em qualquer processo seletivo. Essa semelhança a gente encontra nas empresas. Empresas grandes promovem a curiosidade. Empresas menores, comparando empresas semelhantes, não promovem tanto a curiosidade. Mas a pergunta é, como é que eu posso promover a curiosidade interior que está lá, escondidinha dentro de mim? E aí eu vou falar de 4 dos principais componentes para que você possa externalizar essa curiosidade e se tornar uma pessoa muito mais satisfeita com os resultados que você atinge no seu trabalho, no seu estudo. A primeira delas é a sensibilidade à privação. Você se sente incomodado muitas vezes por não estar conseguindo estudar um conteúdo, por não estar conseguindo ler um livro. Se você tem essa sensibilidade quando está sendo privado e isso te dá uma angústia, isso é um passo importante. Outra delas é ter aquela alegria em explorar. Por exemplo, muitos alunos falam: professor, eu não gosto de ler, eu não quero ler nenhum livro e tal, eu não gosto de ler. Você nunca vai gostar de ler até ler. É que eles dizem: eu não gosto de ler, aquele livro deve ser ruim, eu não vou gostar de ler. Ora, claro, tu nunca vai gostar daquele livro até começar a ler aquele livro. Então, para que você tenha alegria em explorar novas estratégias, novos mundos,
você precisa começar a explorar. Então a gente parte daquele pressuposto, a gente é muito acomodado, muitas vezes a gente não tem aquela vontade de fazer as coisas, mas quando a gente começa a fazer a coisa, a gente sai daquela comodidade e se torna explorador. Isso é fundamental. Pessoal, quando a gente conhece uma coisa nova, surge outra pergunta, e tu pode conhecer outra coisa nova. Então nós temos que desenvolver em nós essa alegria em explorar. E para desenvolver a alegria em explorar, a gente tem que dar o primeiro passo. O terceiro componente é a tolerância ao estresse. E isso é algo muito difícil, porque bate o sono, bate cansaço. Quem é estudante que vai fazer a prova do Enem aí, muitas vezes passa por um estresse muito grande. A diferença é, aqueles alunos que conseguem tolerar esse estresse, o sono, o cansaço e seguir adiante, são os alunos que conseguem promover a curiosidade, que conseguem promover essa vontade de seguir estudando e consequentemente se dão bem. A dica que eu dou para você conseguir tolerar esse estresse é sempre enxergar o futuro. Pensa assim, eu estou estudando para quê? Para passar no curso do meu sonho? Então imagina você passando na universidade, levantando o diploma. A partir disso, você tem um porto seguro, embora esteja ainda no futuro, para conseguir tolerar todo esse estresse de meses de estudo, de sacrifício, de esforço. E o quarto componente é a abertura para novas ideias. Pessoal, existem muitas pessoas que não possuem abertura, simplesmente falam, eu sou o detentor da verdade absoluta e não vou aceitar a opinião de ninguém. Isso é um erro muito grande. A gente tem que ter essa humildade para saber que nem tudo a gente sabe, e mesmo aquilo que a gente sabe, pode ser que a outra informação de uma outra pessoa acrescente a isso que eu saiba. Então, pessoal, ter essa abertura, saber escutar, saber ouvir, saber dialogar, até inclusive quando você discorda de uma pessoa, é fundamental. Você tem que ter essa abertura. Consequentemente, você tem novas ideias, e ao ter novas ideias, expande o seu leque de possibilidades. Então eu quero fazer novamente uma pergunta. Você é da geração Z, nascidos entre 1995 e 2005? Deixa aqui nos comentários e já coloca do lado. Sou da geração Z e sou curioso, ou me considero curioso, ou fala, não, realmente eu nasci em 2001, sou da geração Z, mas não sou nada curioso. Deixa aqui nos comentários, vamos conversar um pouco sobre a curiosidade, vamos trocar algumas ideias. Pessoal, lembre-se, aquelas pessoas que não se consideram curiosas, na verdade, elas estão com aquela curiosidade dormente em si. Essa curiosidade existe, é da nossa espécie, todos nós somos curiosos. Então se você não se considera curioso, você tem que fazer que essa curiosidade saia novamente de dentro de você. Porque quando você explora todo esse potencial que você tem, você se torna muito mais produtivo, seja no trabalho, seja no estudo. E aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link desse site dessa plataforma extremamente didática que fala dessas barreiras. Então você vai literalmente vendo as barreiras, tem todas as pesquisas com pesquisadores, ganhadores do prêmio Nobel, falando sobre como eles conseguiram esse crescimento e consequentemente você traz isso para a sua realidade, não importa qual seja, não importa a idade que você tem, você, acredite, é curioso, basta desenvolver e colocar isso para fora. Eu deixo aqui o meu grande beijo, o meu grande abraço e nos vemos muito em breve nos próximos vídeos. Até mais!